Olá, estamos começando agora, aqui pela TV Assembleia, mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem de vários mundos, do mundo da política, do mundo do futebol, do mundo da pescaria. Eu estou falando do nosso queridíssimo Tomás Dourado de Carvalho Beltrão. Tomás Beltrão, prazerzaço, Tomás, ter você aqui no nosso programa para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida, né? Conheça um pouco mais das raízes, de onde veio o Tomás, qual foi essa amálgama que produziu Tomás Dourado. Prazerzaço. Poeta, é um prazer para mim também, porque grande parte das atividades que eu participei no passado, eu tive o prazer de conviver com você em ação. É verdade. Não é? Então, contar um pouco da minha participação, ela se funde com a participação de inúmeros outros alagoanos, dos quais você ocupou um lugar de destaque. Ah, tá bom. Mas vamos começar essa conversa aqui lá para trás mesmo, bem para trás mesmo. Quando eu entrevistei o Aldo aqui, aí eu perguntei a ele, você é alagoano? Ele disse, de Quatro Costados. Eu disse, que acha de Quatro Costados? Quando os avós paternos são alagoanos e as avós maternas... Você é alagoano de quantos costados? Quatro costados. Quatro costados. A minha família... a parte materna, ela é de Anadia, são os campeiros, né? Ah, interessante, você não tem Campelo no nome, né? Não, porque era da minha avó. Né? Meu avô era filho o meu avô materno era filho de portugueses, era Carvalho, aí eu incorporei o Carvalho. Mas de Alagoas, são os campeiros de Anadia. A minha parte paterna é de Cururipe. Aí é um misto de Beltrão, de Azevedo, de Castro. É uma família ali da região litorânea de Cururipe. Né? Eu já nasci e o Carvalho vem de onde? Da sua mãe? Carvalho é do meu avô materno. Do meu avô materno. Né? E eu já nasci em Maceió, porque eu sou ponta de rama, né, Paulinho? Eu... sou 9 anos mais novo do que a mais nova, que era Gastone. Sua irmã. Então, eu já nasci aqui em Maceió. Então vamos lá, você é filho diga aí os pais pra gente... João Beltrão de Castro, isso. Zoraide de Carvalho Beltrão. Que são filhos, e que Dona Zoraide é filha de Zé Teixeira de Carvalho, Zé Teixeira de Carvalho, e Ana Campelo de Carvalho. Ana Campelo de Carvalho. E doutor João? Doutor João Beltrão de Castro, de Cururipe. Sim, filho? Doutor João é filho do velho Dourado, né? Meu nome é Tomás Dourado. Dourado também. Dourado em homenagem aos meus 2 bisavós. Tomás é o Tomás de Olinda Campelo, de Anadia, e Manuel Antônio Dourado de Azevedo, é o pai do meu pai. Tomás, a gente, claro, a gente se conhece há bastante tempo e a gente brinca muito com você por causa do seu cabelo, né? Que você, aos 66 anos de idade, tem pouquíssimos cabelos brancos. Isso é uma coisa genética. E é interessante, você já me falou dessa história, e é interessante que a gente saiba também dessa mistura, né, que é praticamente a mistura brasileira, mas que é bem presente na formação da sua família. Então, conta aí, tem avô negro com voinha, é uma miscelânea danada. Bom, a minha família é daquela região Caeté, né? Eram os índios caetés ali em Cururipe. A minha tria-avó, ela era uma negra, E o meu tria-avô, ele teve e era moradora dele, então teve um filho, que era o velho Dourado, com essa negra, tanto que o velho Dourado, ele era ruivo. Por parte materna, o Tomás de Olinda Campelo, ele casou com uma moradora, que era uma mulata, né? uma mestiçona mais pendendo pro negro. Então eu tenho essa história, né? de galegos, o Tomás de Olinda Campelo
E a referência Caetés vem da região mesmo. E Caetés vem lá da região de Coruripe. Tomás de Olinda Campelo, ele é filho de portugueses, mas que provavelmente deve ter migrado para Portugal, porque Campelo, a origem é italiana, né? Então eram figuras alvas que casaram com negras e deu essa mistura maravilhosa. Total, né? Que somos nós, né? Que o cabelo, povo brasileiro. O cabelo não fica... O cabelo é índio Caeté. Os amigos perguntam ao Tomás, Tomás, que graxa foi essa? Que tinta foi essa? Tem uma figura que me expõe publicamente toda vez. É o Paulão, deputado o Paulão. Paulão questionando, Tomás, esse cabelo. Que tinta é essa? Né? Que tinta é essa? É índio Caeté, Paulão. Mas, Tomás, aí, doutor João e dona Zó, doutor João, médico, né? Médico. E dona Zó, uma dona de casa. Doméstica, mas ela fez pedagogia. Fez pedagogia, mas né? Criou os filhos, que foram quantos? Foram 6. Né? Eram 3 casais. Aí tem... saiu de casalzinho, assim. Então, você tem o Túlio, que é engenheiro também. É o Jack Nicholson. Parece, né? Parecia, né? Diferente de mim, né? Careca. Você tem o João José, que também é careca. A Moacir Anenca e a Gastone. A Gastone era a mais nova. E eu sou 9 anos mais novo do que a mais nova. Então foi um acidente de trabalho, né, Paulinho? Gastone, a gente vai falar um pouco sobre ela também, aqui mais especificamente. Vamos falar logo agora. Todos os irmãos estão vivos. Né? Vivo, e a mãe não está mais bulindo, a dona Zó, infelizmente, nos deixou. Mas, e a Gastone prematuramente, né? E a gente toca nesse assunto para tocar também numa parte da história do país, que a Gastone fez parte, e que vai não vem, essa história é retomada hoje, com pessoas defendendo, outras pessoas nem tanto, como nós que vivemos sabemos, mas conta aí um pouco da história da família, principalmente da história da Gastone, porque a história da família é uma história mais natural, os filhos, né, eu acho que Nanã é engenheiro, né? Como é os meninos aí, as meninas? São engenheiros, a Moacira é professora de história, aposentada, e a Ana Tereza é advogada, é procuradora, né? Foi procuradora da... Ana Tereza? Ana Tereza, é a Nenca. Rapaz, eu nunca sabia que o nome dela era Ana Tereza, até hoje, eu soube agora. Então, aí você tem a Gastone. A Gastone, ela nasceu num berço conservador, dos dois lados, como eu nasci também num berço conservador. Meu pai era um homem conservador, minha mãe era uma mulher conservadora, meus avós conservadores. Aí surge a indagação, como é que ela se transformou numa revolucionária, né? Numa figura que pega em arma para enfrentar a ditadura militar? A gente tem que ir lá atrás. Teve uma tragédia na família Campelo. Doutor Campelo de Almeida, que por sinal tem o nome da Academia de Anadia, é Doutor Campelo de Almeida o nome, porque era um médico poeta. Quando ele terminou o curso de medicina, acredito que lá para a década de 40, ele voltou para exercer a medicina em Anadia. Então ele foi assassinado. Uns dizem que foi um crime passional, outros dizem que foi uma confusão, confundiram ele com o tio Zé Campelo. Existem essas duas versões. Mas o fato é que essa tragédia motivou a transferência da família Campelo para o Rio de Janeiro precocemente. Então, foi primeiro o tio Campelinho, depois o tio Zé Campelo, aí as minhas tias. O meu avô e a minha avó não puderam ir acompanhar a família, porque meu avô era juiz de direito, Zé Teixeira de Carvalho. Então, quando ele se aposentou, ele foi para o Rio de Janeiro. A Gastone era muito ligada aos meus avós maternos, ao doutor Teixeira e a minha avó Ana. Então, quando eles foram para o Rio de Janeiro, a Gastone cursou o nível médio no Rio de Janeiro. Aí ela começa a tomar contato com ideias novas. Era lá para os idos de
67, 68, não é? Já existia um movimento de resistência à ditadura, sobretudo nos grandes centros, muito compacto, muito sólido, e ela foi tomando contato com essas ideias, não é? Aí ela abraçou, ela deu sequência na sua militância, ela fez o vestibular em Alagoas, já com a tarefa, imagino eu, né? A diferença de idade era grande, 9 anos, eu era uma criança, mas imagino eu que ela já veio cumprir uma tarefa partidária, que ela era da ALN, da Aliança Libertadora Nacional. Então, ela fez o vestibular aqui de economia, passou em 3º lugar e cursou os 2 primeiros anos de economia aqui. Inclusive, a UFAL incorpora ela, a sala de aula da UFAL, né, simbolicamente, ela já é falecida, e homologa o título de graduação para ela. Ela vai receber, junto com o Dalmo, junto com o menino que é do PCBR, né, os 3 vão receber o título de graduação e vão receber sendo ofertado pela universidade, em memória. Né? Então ela vai para o Rio, toma contato com essas ideias e logo a LN, vai logo para a LN ou... Ela foi logo para a LN, né? Certo. E aqui ela utilizava... E a família não tinha nem ideia? Não, os pais não. Não, os pais não, mas os irmãos talvez, assim, né? Ela utilizava muito assim da presença das irmãs para legitimar as atividades dela, quando ela queria ir para Pernambuco, fazer um contato. Porque o deslocamento de uma jovem de 18 anos, naquela época, a mulher ela só adquiria maturidade quando atingia os 21 anos de idade. Então, ela era considerada menor. Até o deslocamento para um outro estado tinha complicações. E ela se escudava muito nas irmãs. E ela faleceu, foi assassinada em que ano, Tomás? 1972, janeiro de 1972. Ela saiu antes, né? Ela casou, foi um casamento formal, não foi um casamento de fato, casamento entre revolucionários, e ela foi, o álibi para a família é de que ela iria estudar economia, concluir o curso de economia em Roma, mas não foi. Roma foi um pit stop, ela foi treinar guerrilha em Serra Maestra para enfrentar a ditadura. Ela retornou em meados de 1971 e foi assassinada no início, em janeiro de 1972, no Largo do Cambuci. É um impacto para a família, né? Doutor João nunca mais se acertou. A gente só sabe tardiamente essas coisas, não é, poeta? Porque a coisa era muito complicada naquela época, a repressão, isso era tratada com muita intimidade, com muito sigilo. Ela chegou, sem querer interromper, já lhe interrompendo, a figurar naqueles cartazes de procurados? Sim, procurados, mas já tinham matado. Eles botavam aquilo, mas na verdade muitos já tinham sido assassinados, torturados até a morte. E eles exibiam aqueles cartazes assim para legitimar, né? Terrorista, história, não sei o que, coisa e tal. Por aí vai. E aí você, o mais novo? Pronto, aí o mais novo, né? Aí você tem que ter um pouco de sorte também. Na vida, você tem que ter um pouco de sorte. Eu estive na hora certa, no momento histórico certo, no local certo, que foi a universidade. Não é? Eu tinha sido criado como uma figura afastada da política por causa do histórico familiar, nem tanto por causa da época do histórico familiar lá no passado. A minha família se distanciou muito da atividade política. Teve né? muita briga, né? Muita morte, muita... E eu tive a oportunidade de entrar na universidade, mas eu gostava de jogar Marista, xadrez. Né? Você estudou no Marista, que nós estudamos lá. Eu joguei. Tem a festa, né, que nós fazemos todo ano, vai ter agora, do Mauro Vasconcelos, lá que vai vir aqui
Maurão. E a gente descia muito junto, né, Tomás? Lá, conversando. Então, aí eu entrei na universidade nesse momento certo. Porque aí você entra na universidade... eu entrei assim, sem uma formação política pregressa, anterior, mas você na universidade começa a tomar contato com ideias novas, né? Com amigos novos, com figuras diferentes, não é? E você começa a surgir ideias de melhoramento do ensino, aprimoramento da universidade, liberdade, democracia. Então, você que vem de um berço conservador, a universidade é esse grande espaço que você tem para ir fomentando a sua concepção de mundo. E eu fui moldando a minha concepção de mundo na militância da universidade, na luta, não é? Então, centenas de jovens tiveram a mesma trajetória que eu tive. E a partir daí a gente começou a resistência à ditadura militar. Eu digo que é o grande encontro nos finais da década de 70, é a universidade. É o grande palco onde essa juventude sedenta de sonhos pessoais, de realização, etc., se encontra num momento e ali tudo é, entre aspas, tramado, né? A estratégia é discutida, a tática é discutida para a gente resistir ao autoritarismo, ausência de liberdade e conclamar por democracia. A universidade foi esse palco e daí expandiu para toda a sociedade. Mas o núcleo... Interrompendo de novo, o antes teve a sua vivência com o xadrez, que você disse que também foi introdutória nesse negócio, porque as pessoas que jogavam eram aquelas pessoas, na casa do Edberto, do seu Gilberto, que tinha sido comunista, preso. É verdade. Foi então, antes da universidade? Foi antes da universidade. Então eu comecei a tomar ali contatos, os primeiros passos ali na casa do seu Gilberto Pinto, que é o pai do Etênio, pai do Auriberto e pai de Edberto Chanelli. Era o clube de xadrez lá. Então foi a partir dali que eu comecei frequentava a tomar... quem lá? Olha... Quem jogava nessa época? Era Cássio Araújo, era... Lauro já jogava? Lauro Pedrosa. Sérgio Barroso. Todos jogavam. Sérgio Barroso. Aí você tem... O Auriberto, né? Seu Vassílio Matkov, que era um tcheco, né? Jogava muito bem. Aí a gente ia para a casa de seu Nilo jogar. Doutor Hélio Araújo, jogava xadrez muito bem, um médico conceituado aqui em Alagoas. Então eu comecei... Ali surgiam as discussões políticas também? Lá na casa do Edberto, sim, por causa do jornal Movimento. Aldo Rebelo e Edberto Chanelli, eles já procuravam organizar o jornal Movimento. Eu conheci, por exemplo, o Antônio Carlos, o Tonico, né, da Rede Globo, lá. Eu tenho até a carteirinha do jornal Movimento assinada pelo Tonico, né, que é o Antônio Carlos, que foi repórter da Globo durante muito tempo. Então, mas foram os primórdios. Aí, universidade. Depois dali, a gente fez algumas reuniões antes da universidade também na casa do Regis. O Regis, a casa do Regis era muito frequentada também, o Regis Cavalcante, né? Aí depois a universidade. Quando você chega na universidade, é aquele fervilhar de ideias, né, Paulo? Aí a gente vai moldando a nossa concepção a partir daí. Muitas pessoas que vieram também de berços conservadores como eu. Aí molda essa concepção progressista na universidade. Eu era filho de militar do Exército, né? Então, imagine lá. E você participou dessa grande onda de resistência lá na universidade. Bom, vamos fazer uma interrupção aqui para a gente continuar e vamos ver umas fotos de família, assim, para a gente ver essa família aí, todos que a gente, a maioria daqueles que a gente falou. Aí a família hoje, né? Nova geração. A nova geração. Aí você tem os pescadores. O Lucas, o Bruno e o Tomazinho. O Tomazinho é o menorzinho lá. E a Mônica, a nossa... A Mônica, olha ela aí. Olha aí. Lindona. Dona Mônica, Ferrari, Beltrão.
Aí Dona Zoraide, eu Sua dançando. mãe. Que tá você vendo? mamou até os 7 anos, ela disse. 7 anos de idade mamando? Que 3 coisa. anos de idade. 3 anos. O carro 3 aumenta, anos, o povo 3 anos de aumenta, né? idade. Olha aí, rapaz. Pronto, que aí foto você tem maravilhosa. meus avós, Zé Teixeira de Carvalho, a dona Ana Campelo de Carvalho, lá de Anadia. Você tem esse meu primo, que é o Carlos Eugênio, ele é doutor em demografia. Aquele de E terno. é uma lá. figura progressista. Perto da Gastone, aquele lá. Aquele Perto da dona, alto. da sua Aí avó, né? tem a Gastone, que é essa figura franzina, né? Bonita, danada. Franzina, Parece a Elis baixinha, Regina, não aquele é? cabelinho. Aí você tem ao lado dela o Túlio, ao lado da Volta Gastone. aquela lá, volta aquela lá, Tomás. Sim, aí a gente tem essa foto, né? Como é aí? Tá lá você ali, rapaz. Parece os meninos, parece os filhos e netos. Quem viu os netos lá é por aí. Então, eu tô esse pequenininho ao lado do Cláudio, que é filho de Antonieta, um amigo, mas já é falecido, Paulinho. Ele. Aí tem meus O Eugênio, meus o avós Gastone, maternos, Túlio, seu avô. Né? E a Gastone é baixinha. E tem o Carlos Eugênio, viu, que é um destaque. Carlos Eugênio é um cara progressista, é doutor em demografia. Fez o doutorado dele no exterior. E o Túlio Beltrão, que é um empresário, é engenheiro, né, uma figura precoce que foi desbravar a engenharia mundo afora. E hoje a empresa dele tem a sede é no Paraná, em Curitiba. E ele constrói obras de arte, o Túlio. O Túlio é um talento, né? Maravilha. É o nosso Jack Nixon. Obras de arte na engenharia, pontes e viadutos, não é quadro. É verdade, é verdade. Aquela outra foto, aquela que está a Gastone, cadê ela? Pronto, Gastone... Essa é, os meus avós. É muito ligado aos meus avós. Ela estudou o nível médio lá, no Rio de Janeiro, e aí que nasceu a militância dela. Tem outras de família ainda aí? Ah, sim, ó. Casamento dela, né? Que foi um casamento, que era o casamento de revolucionário. Casamento de mentira. Casamento de mentira para adquirir a maioridade. Legalizar ela, né? Aí tá minha mãe, meu pai, eu, a Gastone, a Moacira e a Ana Tereza, a Nenca, né? A Ana Tereza aí novinha. É verdade. Aí tá o casamento. Pronto, o casamento. Mas aí foi fantasia, viu, Paulinho? Aí estão meus 2 filhos, né? Mariana e André. André é médico, Mariana é médica. O André é médico formado em Cuba, viu? E é cirurgião. Aí tem aquela história de que o médico em Cuba é um técnico, coisa e tal, mas é um cirurgião que passou em primeiro lugar no concurso de cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital de Base de Brasília, concorrência nacional. Então, o médico cubano é um médico muito bom mesmo. Eita, e a família também? Aí tá a Mariana de novo, doutor João, doutor Pedro Ferrari, meu sogro. Seu sogro, pai de dona, Mônica. E dona Zoraide. Aí estão eles de novo, né, meus irmãos, doutor Túlio Jacareca, volta essa aí, volta essa aí. Olha Túlio ali, meu Jack Nixon, aí é quando ele vai aparecer. Você vê os 2 carecas. E você cheio de cabelo. Eu cheio de cabelo, mas eles eram cabeludos na época, você viu a cabeleira. Vai lá, a próxima. Aí, pronto, aí é uma foto eita, posada. foto maravilhosa. É uma foto posada. E simbólica, né? Simbólica, porque ali no intervalo entre eu e os restantes tem a foto da Gastone. Presente. É que está faltando, mas né? Tá mas presente, está presente ali em memória. É verdade, é verdade. Maravilha. E aí, volta essa foto lá. Repara como o Túlio está bem parecido com o Jack Nixon aí, não é? Mas muita gente se confunde. Negócio da pega, rapaz. Muita gente. Olha ele ali, ó. Aí era a fase que ele estava mais parecido. Eu me lembro que ele chegava aqui com óculos. Eu acho que ele já fazia de propósito também, né? Botava aquele óculos que o Jack Nixon usava. É verdade. Vamos lá, próxima. Aí sua formatura. Aí a minha formatura, né? Formatura de engenharia. Alguém, volta essa aí, da formatura. Tem alguém aí que a gente... Poucas mulheres na engenharia ali, só tinha uma. Aí... Não, uma aí mulher. Você tem engenheiros, né? Engenheiros de destaque. Mas mulher na turma só tem 2 ali, ó. 2? É isso? Na turma de engenharia todinha, rapaz. Só as 2 primeiras ali, até bonitas. É verdade. Rapaz, era uma profissão masculina, né? Até hoje, né? Até hoje. A próxima aí. Vamos para a próxima.
A última foto aí. Sou eu, né, e a mamãe com a família de Mônica. Aí você tem Caio Bruno, que é o mais novo, você tem o Marcelo Ferrari, que é médico, doutor Pedro, que era juiz de direito, dona Carmelita, que é enfermeira, era enfermeira, Mônica e Pedrinho. Pedrinho é engenheiro também. Dona Carmelita está ali de azul, perto de Mônica. Tá faltando o Marçal aí. Tá faltando o Marçal, que também é engenheiro mecânico. Ele não Dona tá Carmelita, mandar um abraço aqui para Dona Carmelita, que deve estar 93 pescando, anos. 93 anos, pesca quase todo dia. A gente vai pescar de vez em quando ali no Laguna, pegar camurim, danada. É verdade, é verdade. Mas por mais que legal, né? A gente vê dar uma viagem assim, nessa... Viagem no agora, tempo. agora vamos partir para a militância e para como é que você toca a sua vida. Você forma engenharia, né? E aí já é casado, já... na universidade você começa essa militância que você disse, abre o mundo para você e você começa a articular e participar numa época que a universidade estava em ebulição aqui, né? E chega uma série de pessoas entra na universidade cheio de objetivos, cheio de ideia na cabeça. Como é essa vivência ali, como é que se dá esse movimento estudantil nessa época, que é o iniciozinho, o retorno às lutas democráticas, às lutas estudantis, às lutas populares, se dá muito através da universidade. Você tem alguns episódios interessantes. Tem a primeira greve da universidade, foi meramente estudantil. A greve da arquitetura, e depois sequenciou a greve da engenharia, expandiu para outras manifestações, mas os momentos culminantes mesmo da universidade foi o entrelaçamento dos três setores. Os estudantes, os funcionários e os professores. Aí tem figuras saudosas como Marcelo Lavenere, né, Dr. Carlos Henrique, meu pediatra do meu menino, de graça às vezes. Não tem dinheiro não, Carlos Henrique. Não, pode vir. O coração é maior do que ele, né? Mas, olha, foram figuras que tiveram uma militância destacada, né? Então, esse momento de coesão da universidade, ele foi muito, muito importante. E dali houve uma espécie de explosão, dali irradiou para toda a sociedade. Aí vem a anistia. O movimento dos trabalhadores, né? Exatamente. Aí vem a anistia, né? Aí depois você vem constituinte, aí você vem depois a organização específica das mulheres, União das Mulheres de Maceió. Dos bairros, né? Movimentos de moradia. Então, a expansão, ela vai a partir daí. Você veja que cada dessas figuras, por exemplo, Marcelo Lavenere tinha conexão com a Ordem dos Advogados, né? Aí Carlos Henrique tinha conexão com o mundo médico. Aí você tem a militância. Com essa militância partidária clandestina. Começa na universidade. Clandestina. Começa na universidade. Né? Semi-clandestina. Começa na UFAL, mas depois expande também para ciências médicas, Lauro, Beto, Dr. Lúcio, né? Bolinho, né? Dr. Lúcio ninguém sabe. Porque todos tinham apelidos, né? Todo mundo tem o seu apelido. Aí também vai para o SESMAR, que é Everaldo Patriota, Marola, Luciano, apelido também Luciano Rudia, né? Que hoje mora em Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia. Então, lá... Também jogava Cláudio xadrez. Honor Araújo, né? Foi uma figura de destaque lá no SESMAC. Aí você vai para Arapiraca também, né? Aí Gilberto Coutinho, Luciano Barbosa. Foram figuras que nasceram desse ambiente efervescente. Poeta. E basicamente aí, do ponto de vista dos partidos, estavam clandestinos, mas cada a militância pessoa legal dessa... era no MDB, era né? no A MDB. militância legal. Mas aí você já tinha o PCdoB, você já tinha o PCB, PCR. você já tinha o PCR, né? É fruto de todo aquele trabalho anterior, né? Você tem figuras memoráveis, não é? Você tem a Gastônima, você tem Fernando, você Jefferson, Denis, Manuel Lisboa. Manuel Lisboa está na base Manuel da Fiel organização. Filho, Odígias, Manuel Fiel Filho. Manuel Lisboa está na base da organização do PCR, PCBR e PCR, né?
ele se relacionou com Selma, né? Selma Bandeira, um figuraço também, né? Então, a história... PCdoB teve Raul, Lécio, Raul, Alba, Jared, né? Que eram, todos vinham de AP, né? Exato. E Alba, você tem que destacar, porque Alba, ela está a caminho dos 90, tem 88. Firme. No caminho dos 90, e de vez em quando você se depara com ela numa manifestação, né? Ou num samba, dançando. Ou no Aí figuras como Ivanilda, Jared, né? Eram as nossas referências, né, Paulinho? A gente se espelhou muito Aí o nessas movimento figuras. estudantil, Aí o movimento estudantil. que foi o palco da sua atuação. Exatamente. Aí conta aí um pouco, UNE, UEA, como é que você se embrenhou nisso, quanto tempo foi, como organizou, foi. Né, as entidades estudantis, a revelia da ditadura, que não queria, né? Os centros acadêmicos livres, o DCE, o FAO, eu fui presidente do DA de Engenharia, presidente do DCE, fui da UE e fui da UNE. Então, a gente fez esse trabalho de organização para dar consistência a essa expansão dessas ideias, desses movimentos, né, de luta por liberdade, por democracia, para que ele eclodisse também na sociedade. Mas foi a partir daí. Aí você vai ocupar também o espaço institucional. Em 82, a esquerda faz 7 vereadores. É verdade. 7 vereadores, né? Jared Edberto, me ajude a descobrir. Guilherme, né? Falcão, Camussé. Eu não estou nem incluindo Camussé, como cara de centro. Camussé é de centro-esquerda, eu estou falando de esquerda, né? Aí você tem Fernando, né? Fernando Costa, Guilherme Falcão. Ronaldo Lessa não. Ronaldo Lessa na outra, né? Ronaldo Lessa foi na próxima. Na próxima. Né? A Kátia Borne, né? Kátia foi prefeita, né? Rapaz, e ela surgiu aí uma uma Câmara respeitável. Isso se refletiu também na Assembleia, né? Que não tantos, mas uma bancada bem... Aí você surge com Renan lá na Selma, Assembleia, Selma Bandeira e Ronaldo, né? Mas Ronaldo também foi vereador. Também. Mas foi deputado. São as figuras de destaque que saíram abrindo espaço para a luta política. Eduardo. Bonfim foi deputado estadual, deputado federal, constituinte nota 10 ao lado de Zé Costa. É verdade. Né? Zé Costa, trazer o Zé Costa. Nota 10. Zé Costa, Zé Costa, vou. Zé Costa está com 80 e bota força já, né? Mas tem uma história fantástica, viu? Vou trazer o Zé Catorre. Uma das grandes figuras da resistência. Uma pessoa que a gente tem que colocar muito no centro da resistência, que pese eventuais divergências que alguém tenha com ele, é o Aldo Rebelo. Você tem o Menestrel, né, o senador, você tem Zé Costa, Moura e por aí vai. Mas o Aldo Rebelo é um cara que está no centro da organização da resistência aqui no Estado. É isso. Vamos, então, agora, ver umas fotos do movimento popular, para a gente ir comentando aí. E pronto. Aí é uma foto bem emblemática também, que é do movimento popular, mas é a coisa da Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade. Aí é um encontro nacional, né, dos mortos e dos familiares de mortos e desaparecidos. Encontro dos mortos é fogo. Dos familiares de mortos e desaparecidos. Aí você tem as minhas 2 irmãs, né? Elas de cabelo branco e eu de cabelo preto. É verdade. Bem ali. Vamos lá. Aí você foi presidente, né, do Diretório Municipal do PCdoB. Esse pequenininho aí é o André Maurício. Seu filho, bem por debaixo, vivia com você. Atirar com os filhos da gente, né? A gente viveram tudo isso. Aí você vê. Volta essa aí. Aí tem figura Eduardo, Haroldo Lima. Freitas Neto, não tem como você falar da resistência sem falar de Freitas Neto. Jared Viana. Eu não sei se lá no final, se eu não me engano, é o Rinaldo. É o Rinaldo Rinaldo também, outra figura importantíssima. Foi vice-prefeito lá de São Miguel. Jared, né? Edberto vereador. Gal Monteiro ali? A Gal.
Haroldo Lima. Enio Lins. Enio Lins. Ana Áurea. Ali perto da Gal, não é? É a Quem Aninha, é? né? Ou é a Ivanilda? Não, aqui em perto da Gal, sou eu, né? Oxe, é você, pô. É. Porque A Enio deu uma Lins sombra. e Eduardo Bonfim, né? Enio e Eduardo. Vamos lá, que isso aí. Ó, une. Pronto, aí Une você ou tem é? Alberto Saldanha, você tem o Lauro Pedrosa, médico. Alberto é historiador, né? Uma figura. Uma pausa aqui, um amigo nosso que era contra a gente, que era famoso em botar apelido, aí temos 3 apelidos famosos que ele botou, era Lauro Potinho, Tomás Cara de Padre e Alberto Canário. E eu é o Paulo Barriga Poeta. Barriga Poeta, é verdade. Era o Tito. Era o Tito, engenheiro. Botava apelido em todo mundo. Todo mundo, né? Então, aí é o Congresso da UE, né? Volta lá. Opa, aí... Epa, cadê? Zeca Torres. Eita, pronto, não, aí é a UE, do Congresso da União Estadual dos UEA, Estudantes. né? A aí próxima. na foto seguinte, Pronto. aí é o encontro da juventude estudantil fazendo os primeiros contatos com a resistência democrática mais ampla. Aí é o Zeca Torres, foi o vice. Vamos trazer ele aqui. Do Foi Costa, vice né? naquela do voto camarão, Do né? voto camarão. Era o vice. Explica isso que era o voto camarão, porque a gente fala assim, o povo não entende o que é. Você só tinha duas articulações. Você tinha que votar verticalizado. Né? Se votasse um, tinha que votar em todos. Aí, para você não anular o voto, aí você votava na cabeça e deixava de votar no geral. Era o voto camarão. Só vota na cabeça. Vamos lá, mais fotos aí. Aí foi o lançamento da candidatura do Regis e do Marco Vieira. Contra o Divaldo Suragi. E quem está ali do meu lado? Freitas Neto. Freitas Neto, Em todas. Freitas Neto, coitado, morreu indo para Cuba, não Olha, foi? Aquele de camisa listrada é Tutimés Ayran. Tutimés Ayran Isso, foi um figuraço da resistência alagoana, viu? Adelmo ali, ó. Adelmo dos Santos, está lá, Adelmo também. Adelmo foi uma figura importante. Se eu não me engano, entre eu e o Freitas, é Anivaldo que está ali? É Anivaldo Miranda. É Anivaldo. Anivaldo também. Anivaldo Miranda. Outro A próxima. Aí, Paulinho, está nos primórdios do SUAS, que é um sistema unificado da assistência social. E aí é quando você era... Você foi vereador, Tomás? Fui vereador, fui secretário de Estado. Secretário de Educação. Secretário de Estado da Assistência Social, depois fui secretário municipal de Educação Municipal do Cícero Almeida. Isso, me lembro. Não é? Então, aí você é era o processo de formação, secretário de Estadual. Assistência Social. Aí é o processo de formação do SUAS. A assistência era coisa de primeira-dama. Né? O Lula é que muda o rumo da coisa. Transforma a assistência social numa política de Estado. E aí é os primórdios da formação do SUAS, do Sistema Unificado da Assistência Social. Aí é uma reunião nacional onde a gente está debatendo essa nova concepção de assistência social. E aí estão os primórdios da formação. Vamos lá, vamos para frente. Que aí a gente vendo as fotos, olha, aí, figuras maravilhosas, duas figuras todos dois conheci do muito, movimento amigos. Estudantil Nacional. Né? Aí foi uma visita, e a gente está no Amarelinho, que é bem perto da Câmara Municipal. Rio de Janeiro, que maravilha. Aí é o Eloy, que era meu amigo era da Rural, do Rio de Janeiro. E o Edson. E, posteriormente, ele foi ministro do Lula, ministro da Igualdade Social. E o Edson, que foi um grande vereador do Rio de Janeiro e que foi ministro do Lula também. Tem uma passagem interessante com o Edson, eu era da Uni na época, ele era da UE do Rio de Janeiro, que a gente arranjava pouco dinheiro para se alimentar, né? Aí a gente pegou um dinheirinho, aí a gente foi comer, eu digo, tá com vontade de comer uma macarronada. Aí pedi o diabo da macarronada. Resultado, o Edson não gostava de macarrão, aí só beliscou. E isso eu fiquei assim com esse negócio na cabeça a vida inteira, matutando. Aí anos depois, o Edson vem aqui em Alagoas e eu retrato para ele esse episódio. Ele disse, não, Tomás, sabe o que era que eu não gostava de macarrão. Ficou ali, ó. Vamos lá, mais foto.
Olha, essa aí. Aí é com Lula, né? Lula candidato. Lula, Paulão. Paulão Guerreiro. Aquele do lado de lá é o Márcio, não, né? Eu não estou distinguindo. Parece aqui, eu o não cara sei se é um que é assessor do Lula. Que foi. Assessor que é ligado à cultura, esse cara. Vamos lá, próxima. Pronto, é Luísa, grande figura. É Luísa, né? Luísa na época era militante do PT. Que vai ser candidata no Rio, parece. É. E aí o Lula, né? Lula, eu já me ensaiando as fotos para ser candidato a vereador, né? Aí, posteriormente, me elegi vereador. Mas aí, utilizando... Sua campanha de vereador aí. Aí já é vereador, né? Aí já é o vereador na praça. Já aí é eu ali, mandato, dizendo, e você... Dizendo poema ali. Você sempre convidado para o vereador na praça. Tá aí com a Nega Maluca. Nega Maluca. Hoje isso aí não pode não. Pode não, né? Pode não, mas fazer esse negócio aí. Aí o Rogerinho, ó. Tá que tem Rogerinho? A Nega Maluca não pode hoje não. Olha que coisa, Tomás. É um absurdo. É um absurdo, negócio com os meninos se divertir. Todo mundo. E aí, ó, você tá vendo, é o Rogerinho. Rogério, Era o projeto Cidadania, a gente ia para os bairros e para levar consciência para as pessoas, organização, né? E aí, ó, você tá vendo o Rogerinho do grupo Mulungu. O Rogério é um... E hoje é do Quintal Cultural, um ativista, se formou, assim, advogado hoje. Exatamente, Rogerinho. Figura. Aí eu era chefe de gabinete da Luísa, ela era deputada, né? Antes de ser vereador. Vamos lá. Aí, Paulinho, você estava secretário, né? Aí eu Mozart, aí eu sou vereador. Vereador, né? Aí, especificamente numa rua do Trapiche chamada Aripitom. Que você é morador, nasceu e se criou e ainda mora. Hoje você foi um pouquinho mais para lá. Mas tem um negócio lá, todo dia eu estou lá no Trapiche. Então, a história era a mesma, né? A gente mobilizava as pessoas para pressionar o poder público, para a gente fazer as pavimentações, eu sempre articulado, porque eu fazia oposição, mas não era uma oposição destemperada, era uma oposição propositiva. E sempre me relacionei muito bem com o Almeida, muito bem também com o Mozart, que você viu lá nas fotos, você vai ver nas fotos o Mozart do meu lado, jogando futebol. O Mozart até se profissionalizou. Então, a grande parte da pavimentação do Trapiche, ela se deu durante o meu mandato, né? E a história era sempre a mesma. A gente chegava para articular, para fazer abaixo-assinado, para pressionar as autoridades. Aí os mais velhos diziam, aqui plantaram uma cabeça de burro, mas isso aqui nunca vai ser pavimentado. E a gente saiu. Aí pavimenta o Alto da Saudade, pavimenta o Oiteiro na época da Cátia, aí pavimenta ali aquela região por trás do Trapichão, na época do Cícero Almeida, Vila Militar, não é? E, por último, foi Aripitombo. Ali, uma das grandes lideranças dali era seu Júlio, do Xangô. Eita, Xangô. Fui muito nas festas do Xangô do Júlio. Festa maravilhosa, comida. Seu Júlio jurava que... Tomás, não venha com essa conversa mole para mim, não. Isso aqui não vai ser nunca. Você está vendo Aripitombo, está tudo pavimentado, menos Aripitombo. Isso aqui não vai ser pavimentado nunca. Seu Júlio. E eu acho que já devia até constar lá como pavimentado, porque várias ruas... Pois é, mas aí eu disse, olha, vou trazer o Mozart aqui. Aí o Mozart foi lá e disse, não, nós vamos pavimentar. Foi na época do Cícero Almeida e nós conseguimos pavimentar ali. Então o mandato foi muito fecundo, um mandato muito importante para aquela região sul da cidade e para a resistência geral, né? Sim, vamos lá. Tem mais foto? Tem aqui. Escola de Cidadania, né? Vamos lá, vamos passar mais. Faltam 15 minutos? Só dessa página. Vamos passar mais rápido aí as páginas. Vamos lá. Campanha, vamos lá passando. Campanha aí, também. Eita, aí é enfrentamento. Aí é o INCRA, né? É enfrentamento. É a ocupação do INCRA. E o mandato sempre se caracterizou como um alicerce dos movimentos sociais, né? Eu tinha sempre que estar lá prestando solidariedade para que não houvesse discrepâncias. Para frente.
Aí o a diploma, bancada, é uma bancada, a aí bancada, é o diploma, os vereadores recebendo o diploma. Essa foi a sua a sua Câmara aí, a né? minha Câmara. Aí. Peraí, volta essa aí para a gente ver qual foi esse mandato. É Jorge VI, Judson, Marco Vieira, Tomás, ali atrás. Pedro Alves. Não. Mas ele Rita não tá aí. Correia, Mas Pedro Alves era perto de dessa- Rita. É aquele... Marco Barbosa, tem Marco Marco Barbosa, Davino. Olha, rapaz, olha. Sexta-feira, olha. Sexta-feira Carequinha, É, ali. Balbino ali, ó. Balbino. É isso, vamos lá, próxima. Tomás e Ronaldo aí. Aí foi despachando com o governador, né? Eu era secretário de Assistência Social do Estado. Pra frente. Vamos lá. Eita, festa boa. Aí Na eram as vitória, né? campanhas de Lula, né? Nas campanhas de Lula Essa você foi tinha... na derrota também. Né? Foi na derrota. Essa foi na derrota, não é? Foi na derrota. Mas aí, a campanha de Lula. Depois da campanha de Lula, a gente Uma ia pro cachaça. barzinho. Tomar uma cachaça que ninguém é de ferro. Aí estão as ênfases. As ênfases são as enfermeiras, eu e Lula. Vamos lá. Olívio Aí, Dutra, grande figura. Entregando. Paulão. Eu teve um momento do meu mandato que eu saí fotografando os buracos. A cidade estava abandonada. Aí eu cadastrei mais de 800 buracos ali. Fotografou tudo. Os buracos. Entreguei o Olívio Dutra, né, que era o ministro das cidades na época. Vamos lá, pra frente. Aí Tasso Genro, ministro, né, comigo e com o Judson. Pra frente. Nossa bancada era essa, Pra era frente. eu e o Judson, vereador. Aí é mais a parte lúdica da coisa, né, a parte festiva. Carnaval, né? Puro Tesão. Flavioca, você, Mônica, vamos lá. Essa teve aí por engano, essa aí. Essa ainda é o Escola de Cidadania. Lá atrás, aí os Mosquitos e Muriçocas do Trapiche, né? Aí foi um bloco... Carnaval, aí enfrentamento. Aí foi o impeachment do Suragi, né? Eita, foi essa foi barra pesada. Aqui na frente, né? Assembleia toda. Toda. A biblioteca, a polícia. Tivemos momentos dramáticos, teve alguns tiros, mas sobrepujou a razão, o bom senso. Ainda bem, né? Senão seria outro tiroteio. Pior, né? Ia ser pior porque tinha massa. O cara estava mais armado, inclusive. Mas foi um momento Vamos lá, pra frente. da história de Alagoas. Aí a resistência estudantil, você está vendo ali, ó, o Guimarães, o Aldo, o Edgarzinho Ferreira Rego, Valmir Gomes. Cadê o Aldo? Aldo Rebelo ali. E Maurício. Aonde, rapaz? Aonde? Olha, é mesmo, é? À esquerda de Edgarzinho. É mesmo, amarelo, os olhos. E Maurício Ferreira de Macedo, Cabo Rego, Valmir Gomes, Cabo Rego, Valmir vereador. E Maurício Ferreira de rapaz, Macedo. verdadeiro Che Guevara, Maurício bonito, que só hoje tá careca também. Vamos lá pra frente. Foi um guerreirão, viu? Maurício foi um guerreirão. Aí entregando ao ministro da ditadura, o Eduardo Portela. Eduardo Portela. Thaís, ó. Entregando um documento. Flavioca, vamos lá. Pra frente que o tempo urge. Aí foi a formatura, minha formatura. Ali está o Gama, ó, tá vendo? E os Amachos. Esse discurso foi... Não foi esse. Esse foi um discurso bom, um discurso potente. Não, mas qual foi aquele no Trapichão, na colação de grau? Aquele foi o momento unificado. Rapaz, ali da colação de grau. Porque ali, aí foi um discurso escrito a 6 mãos, não é nem 4 mãos, 6 mãos. Era um manifesto, na realidade. O Flavioca e a Thaís. Aquele discurso a gente redigiu, era à noite a formatura, lá em casa eu morava pertinho do Trapichão, aí a gente terminou, eu digo, Flavinho, vai aí batendo que eu vou tomar um banho que já está na hora de ir. Vai datilografando. Na época era datilografando. Olivete. Vai datilografando que eu vou tomar um banho que eu tenho que ir para a formatura, né? Aí terminou. Mas foi um petardo, foi um tiro de canhão. Né? Eu já comecei assim, se nos prenderem, se nos matarem, mesmo assim estaremos de volta, estaremos nos milhões. Isso aí foi escrito pelo Honestino Monteiro Guimarães, que era presidente da UNE com o próprio sangue nos cárceres da ditadura, né? Se nos prenderem, se nos matarem. E um detalhe, Honestino Guimarães é filho de alagoanos, aqui da antiga Curralinho, hoje Vila Messias, não é? Aí foi um petardo. Aí quando eu estou aqui fazendo o discurso,
lá para as tantas, eu falo, e agora, passado todo esse transcurso histórico, o que fizeram os generais? Quando eu falei, o que fizeram os generais? Ó, João Azevedo impassível, eu estava discursando impassível, a plateia naquela expectativa, aí saiu o primeiro militar, né, o comandante do Exército aqui, aí saiu o comandante da CSM, depois saiu o Galba Novaes, que era militar, e eu vendo tudo pelo canto de ouro, mas impassível, continuei dando a pancada, uma pancada de repercussão nacional. Eles foram, depois que eu falei, ainda tem o mais grave, depois que eu falei, aí entra o Enio, era o orador, oficial. Eu orador do DCE, aí o Enio, aí pau. O Enio entra, aí já entra assim, ó, ele fez uma frase de efeito, o Enio, se eu não me engano, alguma coisa assim, a dor da consciência não sobrepuja a força das armas. Olha. Alguma coisa assim, que o Enio fez um improviso lá bonito. Um levantou a bola e o outro... Aí, pronto. Mas eu quero destacar o papel de João Azevedo. João Azevedo é impassível. Na tranquilidade, não me interpelou. É uma figura que merece o nosso respeito e consideração. E era um cara ligado... foi indicado pela ditadura. Aos órgãos de informação, mas ele era o nosso Golbery. Era o nosso elemento infiltrado lá dentro. Porque ele... Acho que ele não era nem infiltrado. Ele era um era cara... infiltrado, ele era indicado, era um democrata. Não democrata, mas ele era um conservador. Assim, do ponto de vista moral, do ponto de vista de tudo, mas... Sim, ele teve né? Ele muito lúcido, né? Muito lúcido, teve uma relação... Olha, eu não conheço reitor nenhum que tenha ido para uma Assembleia Estudantil discutir conosco. Ele foi. Então, João Azevedo... Além de tudo, era macho, o bicho peitava. João Azevedo era um figuraço. Fernando Gama deixou também. Na posse dele, permitiu aquela confusão, mandou o Aldo entrar e o Aldo discursou, e ele no livro... colocou o discurso do Aldo. Discurso belíssimo que Aldo fez. Nós entramos de forma impecável, não tumultuamos absolutamente nada, não teve quebra-quebra, não teve nada. Uma lição de civilidade do movimento estudantil. E o professor João Azevedo não interpelou, estava lá, um representante do ministro, a UNE era ilegal. Então, um cara como esse, ele tem que ser visto pelo outro ângulo. Apesar de ter sido indicado pela ditadura, era um democrata. Ele, Fernando Gama, foi indicado pela ditadura, mas não tinha nada a ver com o autoritarismo. Devolveu o TUA aos estudantes, não é? Exatamente. Fez o primeiro disco do Festival Universitário, imprimiu na gráfica universitária e financiou, indo com o ônibus da universidade para Pernambuco. Você e Edberto Cianelli foram os coordenadores. Isso. E outra coisa, a polícia queria invadir no trote a universidade, ele disse, daí para fora, aqui quem manda sou eu. Já pensou? Você fez bem isso, Tomás, agora, essa lembrança do professor João Azevedo, que às vezes a gente esquece, né? A gente esquece. O outro, Fernando Gama também. Fernando Gama, ele até brincava em tom jocoso com a gente. Tomás, a pressão está muito grande. Mas vamos embora. E a gente botava para derrubar. Mas são figuraços. A gente não pode... a gente tem que entender o momento histórico, as características do momento histórico. Eles fizeram o que podiam fazer, não é? Fizeram o que podiam fazer. Tinha ali o Radjalma também na direção, Radjalma era militante. Eles trocavam figurinhas. Radjalma era militante de muito tempo, um figuraço também. Tomás Dourado, a gente está encerrando o nosso programa, foi um papo legal. Você viu como passou rápido, né? A gente tem muita história para contar, né? A gente tem muita foto para fazer. E eu disse que você estava presente na história. A história, Mas eu era lá, vocês eram... A gente chamava os capa preta, né? Os caras da direção, né? E tinha os cabas aqui ali, os carregadores de piano, como diz aí. Você foi um formulador. Agradecer muito, Tomás, e espero que o alagoano tenha gostado aí de conhecer um pouco mais da tua vida aí, né? Porque a gente vê, às vezes a gente vê o camarada assim nas páginas, mas não sabe como é que esse cara chegou aí, né? Como é que foi a vida dele, o que é que ele fez para chegar aí, como diz a história. Né? E o alagoano conhecer, deixar aí para a sua... Eu é que agradeço, né, esse espaço, agradecer à Assembleia, agradecer a você, Paulinho. E esse pouco da história que foi exibida aqui é verdadeira, né? Nós vivemos. É verdade. E
foi extremamente importante para o processo de redemocratização de Alagoas e o processo de redemocratização nacional. Então, muito obrigado aí pelo espaço. Vamos lá. Olha, a gente vai encerrando esse programa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tomás, conhecer um pouco a história do Tomás, um pouco também da história da família Beltrão, dos Campelo, dos Dourado, né, dessas raízes, de onde vieram, como foi. Então, muito interessante a gente ter acesso a essa parte da história do Tomás aí. Espero que vocês tenham gostado e assistam às reexibições também no YouTube. Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa.